Fala pessoal, aqui é o João. Hoje eu apresento para vocês uma nova playlist Ciências Exatas 2, porque eu fui, informado, de que muita gente estava com dificuldade nesse assunto, que a gente vai sintetizar aí a gente vai organizar, de forma que tenha teoria e questões, certo? Eu vou ver se eu faço esse vídeo só falando um pouco da teoria, da termodinâmica, no caso, e depois um vídeo só resolvendo questões. A gente vai ver aí no nosso estudo, a gente vai sobrevoar os assuntos de termodinâmica, propriedades coligativas, eletroquímica, enfim, tem muita coisa legal, muita coisa para falar, e vamos seguir aqui, certo? Vamos ver alguns princípios básicos e fundamentais para compreender a termodinâmica como um todo. Vamos seguir aqui, ó. Aí aqui eu coloquei alguns objetivos principais para a gente ver o que a gente vai conseguir abordar nessa aula de hoje. Definir os conceitos de calor, trabalho e energia, diferença entre alguns termos importantes, sistema, vizinhança e fronteira, caracterizar propriedades de um sistema, explicar o que são funções de estados e processos físico-químicos, entender entalpia, entropia, energia livre de Gibbs, ok? E descrever as 3 leis, na verdade 4 leis da termodinâmica, porque existe a lei zero, a primeira lei, a segunda lei e a terceira lei da termodinâmica. A gente vai ver cada uma delas aqui detalhadamente. Vamos seguindo. Bom, para iniciar aqui, o que a gente tem como conceito introdutório? O que é a termodinâmica, certo? O conceito base de termodinâmica é o seguinte: nada mais é do que o estudo científico da interconversão, ou seja, da transferência de calor e outras formas de energia. Calor a gente define como uma energia em trânsito. Então, o calor nunca está parado, certo? Quando a gente fala que, eu estou com calor, não é que você esteja necessariamente com calor. Cientificamente, isso não é tão correto de dizer. O detalhe é o seguinte: quando a gente está sentindo aquele calor, entre aspas, na verdade é um aumento de temperatura momentâneo, que vai sendo reduzido quando você libera suor pelas glândulas sudoríparas, e é, o calor mesmo, ele está em movimento ali o tempo todo. Ele está saindo do seu corpo para outro corpo e por aí e assim sucessivamente. Além disso, ela se dedica a propriedades no âmbito macroscópico, como pressão, temperatura e volume. Então, essas são propriedades, que a gente chama de propriedades. Tem duas classificações: propriedade extensiva e intensiva. Aí a gente vai ver com calma esses tipos de propriedades que existem para conseguir detalhar os tipos de componentes que fazem parte do nosso sistema. A gente vai ver depois. De forma geral, tá? Energia é normalmente definida como a capacidade de um corpo de realizar trabalho. Então, no momento em que o corpo realiza trabalho, então ele está ali compondo a energia, certo? É uma capacidade de energia. A gente tem vários tipos. No caso, a gente tem a energia radiante. Energia radiante é o mesmo que energia solar, tá? Energia térmica, geotérmica, química, potencial gravitacional, energia cinética, energia nuclear, energia eólica, enfim. A gente tem vários tipos de energia diferentes, cada uma exercendo um trabalho diferente, até porque trabalho é medido, como eu coloquei ali embaixo, ó, pelo produto da força vezes deslocamento. Na física, para quem conhece um pouquinho da mecânica clássica de Newton, na física, a rigor, o trabalho é definido como esse Wzinho, ou em alguns textos você pode ver essa letra grega aqui chamada tau, que vem de trabalho também, é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre esses dois, entre a força e o deslocamento. Só que aqui na termodinâmica a gente sempre vai considerar esses dois vetores, o vetor deslocamento e o vetor força, como sendo paralelos. Logo, o ângulo formado entre eles é zero e a gente sabe que lá da matemática, da trigonometria, que cosseno de zero é igual a 1, tá? Então, é por isso que a gente deixa só como trabalho igual a força vezes deslocamento. Então, o trabalho nada mais é do que isso, tá? É uma força aplicada ali num objeto que se desloca a uma distância d. No caso, força é medida em newtons e deslocamento é medido em metros. E newton vezes metro é o nosso famoso joule, que é a medida de energia, certo? Do joule, aí a gente pode fazer a conversão para calorias e assim chegar em energia, Energia calorífica, enfim. Por isso que a energia é exatamente igual a essa capacidade de fazer trabalho, tá? Eles têm a mesma unidade. Energia é medida em joules e trabalho também é medido em joules. Beleza.
Aí aqui a gente tem alguns tipos, eu coloquei só alguns exemplos aqui, a gente não vai aprofundar muito nessa parte, mas só para vocês terem noção, né, dos tipos de trabalho que existe, tá? A gente tem aí, ó, o trabalho da força-peso, eu fiz uma mini demonstração, tá? Força-peso nada mais é do que aquela força que a gente tem relacionada à gravidade do planeta que a gente está, tá? Então, no caso, a nossa força-peso é sempre medido pela massa vezes a aceleração da gravidade, né? Um vetorial. Porque o que acontece, né? Tanto o peso ali quanto a aceleração, eles seguem, né, a mesma direção, o mesmo sentido. Porém, tem um detalhe. Essa fórmula aqui só é válida, né, por causa da segunda lei de Newton, tá? Para quem lembra aí, força resultante é igual à somatória das massas vezes a aceleração do sistema, tá? Vezes a aceleração do sistema. Por isso que a gente pode dizer que é massa vezes a aceleração da gravidade. Beleza. Então, já que a força-peso, que a gente pode substituir aqui no lugar do F, é essa expressão, substituindo fica mgh, certo? Massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura com aquele corpo está. Então, se você estiver no alto de um prédio, o h ali é a distância que você tem do topo do prédio, da onde você está, para o chão, para a superfície. Por isso que a gente denomina como H, tá? H de altura. Mas é a mesma medida, tudo em metros. Trabalho de expansão, um outro exemplo, quando você tem uma expansão ali de um gás, por exemplo, num pistão, você vai ter, num êmbolo, aliás, né, que aumenta o pistão, você vai ter menos a pressão externa vezes o ΔV. Isso daqui também tem demonstração, tá? Até porque pressão, né, eu vou indicar como pesão aqui, né? PE. Pressão é igual a força sobre área, tá? Pressão é força sobre área. E volume? Volume lá da geometria plana, ou melhor, da geometria euclidiana espacial, volume é área da base, ou seja, área vezes a altura. Olha que legal. Então, combinando essas duas expressões mais a expressão do trabalho, a gente chega nessa formulazinha aqui, tá? Que é exatamente a pressão, geralmente a gente mede a atmosfera, e volume em litros, tá? Geralmente. Então, outro tipo de trabalho. E alguns outros aqui, tá? Trabalho mecânico, que a gente tem aí a força vezes a distância percorrida. Esse desenho, já vou logo dar aqui o spoiler, né? Digamos assim. Esse desenho vem de diferencial, tá? Diferencial é um conceito que a gente aprende lá no cálculo diferencial integral, para indicar que aquela medida é infinitesimal. São infinitas medidas pequenininhas ali que a gente calcula, certo? Por isso que ele colocou aí como sendo diferencial. Mesma coisa para o restante aqui, ó. Trabalho de superfície, trabalho elétrico, trabalho gravitacional e trabalho de expansão. Ok? Vamos seguindo aqui nosso estudo. Ó, como eu falei, né, o calor é essa transferência de energia térmica entre dois corpos que estão em temperaturas diferentes. Então vamos supor aqui, num cenário aqui, em que você está lá, você acordou de manhã cedo para ir para o trabalho, para ir para a faculdade, para ir para a escola, enfim, e você preparou um café bem quentinho. Só que não deu tempo, você viu que, sei lá, o seu transporte ia chegar, o ônibus ia chegar, você já estava meio atrasado. Aí o que acontece? Você deixou o café lá em cima da mesa. O ambiente, vamos dizer que o ambiente está ali mais frio que o café, com certeza, né? Porque senão o café não estaria tão quentinho assim. Beleza. Vamos dizer que o ambiente esteja a 25 graus Celsius e o café esteja a 40, né? Estou dando exemplos bem absurdos mesmo, só para vocês entenderem. 25 graus Celsius é o ambiente, 40 graus Celsius é a temperatura do café. Você saiu, passou o dia todo fora, quando chegou, você viu que a temperatura do café estava estava bem geladinho, né? Estava da mesma temperatura do ambiente. Então isso quer dizer que as temperaturas entre eles se equilibraram. Os dois tinham temperaturas diferentes, o calor, a energia em trânsito ali da temperatura do café foi passando, né? Foi sendo retirada ali e jogada para o meio, e os dois acabou ficando com a mesma temperatura. Isso é o que a gente chama de equilíbrio térmico. E é essa ideia que rege a lei zero da termodinâmica, certo? Então, a principal aplicação, uma das, na verdade, né, do calor, é essa ideia de equilíbrio térmico, ok? Então tá aí, ó. Se dois sistemas A e B estão em equilíbrio térmico, um terceiro sistema também está em equilíbrio térmico entre si. Exato, eles mantiveram aí a temperatura em todos os sistemas. Então, fluxo de calor é sempre do corpo quente para o corpo frio, porque aí o corpo quente vai diminuindo a temperatura, o corpo frio ali vai ficando uma temperatura um pouquinho maior, só que aí os dois acabam se equilibrando. Então, você tem essa perda de calor, por isso que o calor é sempre essa energia térmica em trânsito. E aí,
como se trata de uma energia transferida de forma arbitrária, ou seja, você não tem aplicação de força nenhuma. Ela só age ali de forma completamente para todos os lados, é como se fosse radial. Ela vai para todas as direções. A gente faz o uso de um movimento caótico de átomos. Quase todas as reações químicas absorvem ou ganham, ou produzem, aliás, né, energia geralmente na forma de calor. Então, é basicamente dizendo que o fluxo de calor ele não ocorre de forma direcionada como o trabalho, por exemplo. O trabalho já é de forma direcionada. O calor não. O calor ele não ocorre tão direcionado assim, porque não tem aplicação de nenhuma força. E aquela última porção ali do texto é só para indicar que quando você tem reações químicas que absorvem calor, isso quer dizer que elas vão ganhar calor, então é positivo. Quando elas produzem, é porque elas vão liberar, então é negativo. Isso é super importante para a gente entender, né, o conceito de energia térmica, ou melhor, energia interna, certo? Super importante. Que eu já vou falar aqui já já. Ó. Medida de calor, só para a gente fechar aqui calor, é medida em calorias, tá? A quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama em 1 grau Celsius, né? Então você tem ali, ele vai passar de 14,5 para 15,5. É só uma unidadezinha básica que a gente usa. Vocês não precisam saber essa parte teórica, essa teoria aqui da caloria. O importante é saber a conversão. Conversão entre caloria e joules, certo? Que é uma medida já tabelada e uma medida que já é totalmente fixa, não é um valor aproximado, é uma medida exata, tá? Uma caloria é sempre igual a 4,184 joules. Beleza. E agora a gente entra finalmente na energia interna. Energia interna nada mais é do que o conteúdo total de energia. Ou seja, é basicamente a somatória de todas as energias daqueles átomos ali. Então você tem a energia cinética, você tem a energia potencial gravitacional, enfim, você tem essas energias sendo feitas ali, né? Elas atuando ali no ambiente, naqueles átomos, e essa somatória toda é o que a gente chama de energia interna. E a energia interna, como se trata ali dessa energia entre os átomos, né? Essa somatória entre os átomos ali e tudo, a gente não tem como determinar ela isoladamente, ou seja, não tem como determinar a energia final, nem a energia inicial de um átomozinho só. A gente tem que determinar o todo, ou seja, a variação disso. Por isso que a energia interna é considerada uma função de estado. O que é a função de estado? Nada mais é do que uma grandeza em que você só consegue determinar ela por meio da variação. Você não consegue saber nem o caminho inicial, nem o valor unitário inicial, nem o valor unitário final. Aqui a gente entra com conceitos introdutórios, que nada mais é do que alguns conceitos importantes, que se trata de sistema, vizinhança, tipos de sistema e fronteira, tá? No caso, o sistema, o que a gente considera como sistema quando a gente vai estudando a termodinâmica? É a parte do universo que nos interessa. Nada mais é do que onde está o seu soluto, a sua substância, o que você está estudando, certo? Bem simples. Vizinhança é tudo que não é isso, tudo que está do lado de fora. E tipos de sistema a gente tem alguns, né? A gente tem um sistema aberto que pode passar aqui tanto calor, ou seja, aqui pode sair tanto energia quanto matéria. Aqui quando está fechado só passa energia, mas matéria não. E aqui quando está isolado não passa nem energia e nem matéria, certo? Basicamente essas são as diferenças. E fronteiras a gente tem 3 tipos de fronteira: a diatérmica, a diabática e a fronteira permeável, tá? Fronteira diatérmica, o que significa ser diatérmica? É uma parede, certo? Que você tem, que permite a transferência de energia como calor entre o sistema e a vizinhança. Então você tem transferência do calor. Já a diabática, no caso, ele não vai permitir a transferência de energia como calor, mesmo que exista uma diferença de temperatura entre o sistema e a vizinhança. Então, basicamente, essa é a diferença. A diatérmica ela vai permitir a saída de calor, a transferência de calor, a diabática não. Aqui, só algumas conversões de sinais, né? Quando você tem um calor positivo, a energia ela vai entrar na forma de calor, certo? Ela entra no sistema em forma de calor. Então, vamos dizer que você tem aqui um recipiente, ok? Você tem gelo aqui, ele está aqui com a tampinha. Na hora que entra, o calor é positivo, certo? O calor é positivo, porque a nossa referência, o nosso referencial aqui é o sistema. Diferentemente, para quem aí lembrar, né? Diferentemente da física, da termologia, lá o que era contado como referência é a vizinhança. É a vizinhança que é contado como referência, aqui é o sistema. Por isso que tem essa pequena diferença quando a gente vai denominar os sinais.
Já quando é negativo, é quando a energia sai do sistema em forma de calor. Então, quando está saindo, quando o calor é transferido para fora, o calor é negativo. E isso tem classificações, tá? Tem denominação específica para isso. Quando o calor ele entra no sistema, aqui, né, ele vai entrar no sistema, a gente chama de um processo endotérmico, ganho de calor. Quando sai, quando é liberado, é chamado de processo exotérmico. Já o trabalho, quando o trabalho é positivo, isso quer dizer que ele é realizado sobre o sistema, na direção do sistema. Então, se eu aplico uma força aqui no deslocamento tal, então isso indica uma energia, né? Isso indica que o trabalho é positivo. Se for o inverso, se ele estiver saindo, se for uma força aplicada para fora, ele fica negativo. Por isso que aquela fórmula que a gente viu, ó, trabalho é igual a pressão externa vezes a variação do volume é negativa, porque ele está saindo. Né? É o gás em expansão. Quando se expande, ele está indo para fora do sistema. Por isso que o trabalho é negativo, certo? E propriedades importantes do sistema, como eu havia comentado um pouquinho, né? A gente tem a propriedade intensiva, que não depende da extensão do sistema, não depende da massa, do comprimento dele, que é pressão, temperatura, densidade, concentração molar, sabor, ponto de ebulição, enfim. E a propriedade extensiva, aí sim, depende da extensão do sistema. A gente tem a massa, o volume, o número de mols, entropia. A extensiva nada mais é do que você considerar ali o quanto ele ocupa no universo, o quanto ele vai ocupar ali de dimensão no universo, né? Seja em massa, comprimento, enfim. Propriedade extensiva e propriedade intensiva não depende disso. Beleza. E aqui é o que eu estava comentando, né? As funções de estado. A energia interna é um excelentíssimo exemplo de função de estado. Por quê? Um estado, né, de forma geral, é caracterizado pelos valores de todas as propriedades macroscópicas importantes. Por exemplo, a composição, a energia, a temperatura, a pressão, o volume são valores unitários. É o valor, certo? Já a função de estado em si é o quê? É a propriedade determinada pelo estado do sistema, independente do modo como ele foi atingido. Ou seja, basta saber os resultados finais e iniciais, e não como ocorreu. Então, se a gente souber o início e o fim aqui, já está ótimo. Se ocorrer uma explosão aqui no meio, ninguém nunca vai saber, e não precisaria saber, já que é uma função de estado. Então, um exemplo clássico aqui é dessa montanha, né? Que você não quer descobrir o que ocorreu aqui no meio, mas sim um resultado final, certo? Então, a ideia é essa da função de estado. Beleza. E aqui foi o que eu tinha comentado já, né? Processos físico-químicos nada mais é do que esse processo de exotérmico, liberação de calor, e processo endotérmico. Esse ΔH aqui a gente vai ver já já. Ele se chama entalpia. Nada mais é do que o quê? Calor em pressão constante. A gente vai ver logo logo. E aqui, olha que interessante, ó, processo de expansão. Quando a gente tem algo reversível, por exemplo, uma água, a gente pode colocá-la no estado sólido, líquido ou gasoso, e a gente pode ir voltando com essas temperaturas sem nenhum problema na água. Então, isso é o que a gente pode chamar de processo reversível. E um exemplo muito importante que vocês podem usar bastante aí na vida acadêmica de vocês, nessa disciplina, é a ideia de trabalho de expansão reversível isotérmico, quando a temperatura é constante. Então, no momento que a temperatura é constante e você tem uma expansão, e ela é reversível, né, obviamente, você tem essa formulazinha aqui, ó, trabalho igual a menos nRT vezes Ln da divisão aqui dos volumes, ou seja, trabalho é igual a menos o número de mols, R é a constante geral dos gases ideais, temperatura absoluta em kelvins, Ln é logaritmo neperiano, vocês lembram que é logaritmo neperiano, né? Ln é a mesma coisa que log na base E, tá? Esse é o número de Euler. Dividido pelos volumes aqui, volume final da solução, dividido pelo volume inicial da solução, ok? A gente consegue demonstrar isso aqui fazendo uma equação diferencial, né? A gente integra aqui em ambos os lados e aí chega nessa expressãozinha aqui, tá? E já para os processos reversíveis, é uma coisa que você não volta ao estado original. É um processo que não volta ao estado original. Um exemplo aí, você tem a própria combustão mesmo. Se você queima algo, se você queimou uma banana, por exemplo, você queimou totalmente, virou carvão. Você não tem como voltar ao que era antes. Ela não volta ao estado original dela, nunca mais vai voltar. Então é o que a gente chama de processo irreversível, ok? E aqui, finalmente, a gente chega no conceito de entalpia. Entalpia, como eu já falei, né? É energia térmica trocada entre dois ou mais corpos sob
condição de pressão constante, ou seja, é calor em pressão constante, certo? Então, a gente pode até simbolizar esse ΔH como sendo Q igual a pressão, né, com o índice de pressão ali, né? Só para indicar que é a pressão constante. Beleza. Então, sempre que vocês virem ΔH, vocês lembram disso, calor em pressão constante. E a lei de Hess, né, é exatamente aquilo que a gente usa muito para reações, para termoquímica, né, que são reações aqui que envolvem calor, entalpia, a gente usa pra caramba essa lei de Hess, que nada mais é o seguinte, nada mais é do que o quê? Você somar os deltas, o ΔH ali, todos, né, de cada uma, de cada semi-reação, para descobrir um ΔH resultante, o ΔH da reação mesmo. E eu coloquei uma formulazinha aqui bem útil, né, uma técnicazinha aqui bem útil, que é você pegar a somatória do número de mols de cada elemento, então você tem aqui o grafite, o oxigênio, você pega de cada elemento do produto, depois de cada elemento do reagente, multiplica respectivamente e faz a subtração. Isso aqui você consegue chegar rapidamente no ΔH de reação, ΔH resultante, ou também chamado em alguns livros de ΔH global, certo? Basicamente é isso. Entropia, também outro conceito importante, que é o quê? A medida de espalhamento ou dispersão da energia de um sistema em várias maneiras que o sistema pode utilizar para conter energia. Ou seja, entropia nada mais é do que o grau que você mede a desordem de alguma coisa, a espontaneidade de uma coisa. Então, se você, sei lá, jogou um gás, a tendência dele espontaneamente é ele fazer o quê? Se expandir. É ele ir para vários cantos aí, porque naturalmente ele não vai ficar confinado num lugar só. Ah, então o que, que seria no caso aí, um processo não espontâneo? É esse gás ficar confinado ali, sei lá, numa região da sala. Ficar confinado ali só naquela região. Não é natural isso, porque o normal é o gás se expandir. Então, essa é a ideia de entropia, é você ter esses processos espontâneos ou não espontâneos. E uma forma de calcular é o calor reversível dividido pela temperatura absoluta em kelvins, tá? A energia livre de Gibbs aqui. A energia livre de Gibbs nada mais é do que a energia disponível para produzir trabalho. É um trabalho, tá? É um trabalho máximo que você tem ali. Então, ó, se uma dada reação foi acompanhada por liberação de energia utilizável, este fato por si só já garante que a reação é espontânea e não há necessidade de se preocupar com o que sucede no resto do universo. Então, basicamente, é a energia máxima que você usa disponível ali, né? Em função de entalpia, no caso, o ΔH, entropia e a temperatura absoluta, ok? Então a gente tem esse detalhe aí. No caso, a entropia a gente mede, né, como sendo joules ou em calorias, dependendo aí do que você está trabalhando de unidades, dividido por Kelvin. E aí você fazendo as conversõezinhas, né, olha onde é que você chega aqui, ó. O ΔH, que no caso é em joules, né, a gente pode considerar assim, menos Kelvin vezes joules sobre Kelvin. Joule corta com Joule, e aí você fica no final com ou melhor, Kelvin corta com Kelvin, né? E no final você gera ali uma unidade em joules. Por isso que a gente diz que o ΔG, que é a energia livre de Gibbs, ela é um trabalho. Olha que interessante. Quando o ΔG é negativo, isso quer dizer que a reação é espontânea no sentido direto. A gente sabe que trabalho é uma energia organizada, ela é aplicada numa força, enfim, ela tem uma direção. Então, se ele está baixo, se esse trabalho está baixo, quer dizer que a reação está sendo espontânea. Então, o gás ele não está sofrendo nenhuma força, então ele está agindo espontaneamente, está se expandindo. Se for alta, ou seja, se você tiver uma maior força ali sendo aplicada, não é espontânea, porque não é natural, como eu falei, do gás ficar confinado num lugar só. E isso só acontece se for aplicada uma força nesse gás, certo? No caso aí seria o ΔG nesse caso. E quando o ΔG é igual a zero, o sistema está em equilíbrio, ok? Então essa é a ideia geral da energia livre de Gibbs. E por fim, para a gente fechar nossa aulinha de hoje, comentar aqui rapidamente sobre as leis da termodinâmica, tá? A gente já viu a lei zero da termodinâmica, que é aquela ideia do equilíbrio térmico. A primeira lei nada mais é do que a energia interna igual ao trabalho mais o calor. Então, o que isso quer dizer? Que não há perda de calor, tá? Como dizia o Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, o trabalho mais o calor ali é tudo que compõe, tudo que a gente tem de energia, e isso aí vira energia interna. Nada se perde ali. A gente tem uma conservação de energia. Já para a segunda lei, o que a gente tem? A entropia de um sistema isolado aumenta em um processo irreversível e permanece inalterada em um processo reversível. Nunca pode diminuir,
certo? Então, basicamente falando sobre a entropia, aquela ideia que a gente falou, né? De processos irreversíveis, reversíveis e processo espontâneo e não espontâneo, né? Basicamente a formulazinha da entropia. E por fim, a terceira lei, que a gente não comentou tanto aqui, mas ela é importante também, é o seguinte, que estabelece que a entropia do sistema em equilíbrio perfeitamente cristalino, ele se aproxima de zero, à medida que a temperatura se aproxima de zero absoluto, o zero Kelvin ou menos 273,15 graus Celsius, tá? É isso que a gente chama de zero absoluto. Ela implica que é impossível alcançar o zero absoluto em um número finito de etapas. Então, o que isso quer dizer? Que é impossível de você ter ali uma parada total dos elétrons, porque os elétrons ficam lá, né, pulsando, pulsando ali, os átomos ficam pulsando quando você joga uma temperatura mais alta, só que você quer tentar deixar esses átomos, né, esses elétrons parados. Só que é praticamente impossível, porque mesmo que você chegue no zero total, que é o zero Kelvin, ou seja, mesmo que você tenda a temperatura a zero Kelvin, o átomo vai estar ali totalmente congelado, obviamente, só que o elétron ainda vai continuar pulsando lá, né? Ele vai continuar pulsando ainda. Então, a entropia ela vai estar muito, muito, muito baixa. Mas, mesmo assim, ainda vai haver um movimento de energia cinética e energia potencial nesses elétrons. A não ser que seja infinitamente, seja o infinito. Aí a gente pode sim pensar em elétrons parados, né? Mas isso aí já é mais abstrato, né? É algo mais para o infinito e além. É isso que a terceira lei quer dizer, certo? É isso, gente. Era isso que eu queria mostrar por hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixem aí nos comentários. Eu fico feliz em responder, né? E na próxima aula a gente vai ver e resolver algumas questões importantes sobre esse tema, ok? Até a próxima. Tchau, tchau. Tudo de bom.